Olá a todos caminhantes para a luz. Vamos mais uma vez ler e partilhar o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, 1º de fevereiro, primeiro dia de um novo mês que se inicia. Louvamos e agradecemos a Deus Pai, a Deus Filho, Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E aproveitamos para colocar todo esse mês nas mãos do Senhor, na direção do Senhor, com o Senhor à frente, conduzindo todas as coisas. O Evangelho de hoje é de Marcos 6, de 1 a 6. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? E diziam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer aí nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nesse primeiro dia do mês, quando o Salmo é o Salmo 103, que ele nos diz: a bondade do Senhor desde sempre é para os que o temem. O Evangelho vai nos dizer isso, que o Senhor ele só faz as coisas na minha vida e na sua vida quando nós acreditamos. E ele vai nos dizer mais ainda, que ele esconde as coisas aos sábios e as revela aos pequeninos. A revela aqueles que se abrem, aqueles que se reconhecem pequenos diante dele, que sabe que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem é grande. É para esses que o Senhor dá a sabedoria, para aqueles que a buscam, sabendo que vem deles. Assim também é a credibilidade, assim também é o fato de crermos no Senhor. É assim que o Senhor vai realizando as coisas na minha vida e na sua vida, à medida que nós acreditamos nele, que nós confiamos. E ele vai dizer aqui que isso vai acontecer na minha vida e na sua vida de qualquer jeito, não. Porque ele vai dizer que Jesus estava ensinando, e ele estava fazendo isso na sua própria terra. E aí ele dizia, ele fecha dizendo, que um profeta só não é bem recebido na sua pátria e entre os seus parentes. E o Senhor nos revela nesse Evangelho que é no nosso convívio familiar que é mais difícil de acontecer as coisas de Deus. Por quê? Porque as pessoas nos conhecem as nossas limitações, conhecem os nossos defeitos, mas mais do que isso, nós temos o hábito de julgar o outro. Nós não olhamos o outro como aquele ser que as coisas de Deus podem acontecer, como aquela pessoa onde o Senhor pode agir. E era assim que Jesus se sentia lá, no meio dos seus parentes. Porque eles olhavam e diziam: não é ele o filho do carpinteiro? E suas irmãs, seus irmãos não são esses que estão aqui? Ou seja, o seu discípulo, aqueles que ele convive, não são esses que estão aqui? Como é então que pode ele realizar grandes coisas? De onde vem tamanha sabedoria? E é assim também que acontece comigo e com você. Quando nós nos propomos a fazer as coisas, quando nós nos propomos a batalhar, quando nós nos propomos a estudar, quando nós nos propomos a falar das coisas de Deus, quando nós nos propomos a seguir aquilo que é da vontade de Deus, nós estamos passíveis de passar por isso. Das pessoas nos olharem e nos dizer: como é que pode crescer? De onde vem tamanha sabedoria? Alguma coisa está errada.
alguma mutreta está fazendo, não, porque eu conheço, eu sei os defeitos, eu sei as qualidades. Quem é esse para fazer alguma coisa? Mas o Senhor vai nos dizer que isso só acontece mais dentro dos nossos parentes, da nossa família. Porque eles tiram os olhos do Senhor para colocar os olhos no nosso humano. Que foi isso que aconteceu com Jesus. E se aconteceu com Jesus, nós também não estamos isentos de passar por isso. Mas o Senhor nos fecha o Evangelho dizendo algo principal, que Jesus se admirava dessa incredulidade. E é assim que o Senhor nos olha, se admirando. E ele percorria os povoados da região ensinando. E por causa dessa incredulidade é que Jesus não conseguiu fazer aí nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Essa falta de crer, falta de fé, faz com que as coisas não aconteçam na nossa vida. Esse fato de não acreditarmos em Jesus e nem nos seus faz com que o milagre não aconteça. Então, que hoje os nossos olhos possam estar além do humano, que possamos olhar o outro e saber que ali está Deus, que possamos olhar os nossos projetos, os nossos caminhos, os nossos sonhos e saber que com Deus nós podemos. Pedir do Senhor essa sabedoria, pedir do Senhor nesse dia, Senhor, se a minha fé é pouca, aumenta, faz-me crer ainda mais em Ti, Senhor Jesus. Porque essa incredulidade faz com que os milagres não aconteçam na minha vida e na sua vida. Mas nem por isso Jesus deixa de nos ensinar. Nem por isso Jesus deixa de percorrer os povoados, de passar pela nossa vida ensinando. Isso não faz com que Jesus desista de nos ensinar. Isso não faz com que Jesus desista de nós. Mas isso faz com que o milagre não aconteça na minha vida e na sua vida. Porque nós não cremos. Não é porque Jesus não quer fazer, é porque nós não cremos. Então que o Espírito Santo hoje nos dê um novo coração, nos dê uma nova visão, nos dê um novo entendimento para olharmos além do humano, para enxergarmos as coisas de Deus e para nesse dia acreditarmos mais ainda em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.